Começamos aqui uma análise aqui pelo diário, certo? Deixa eu ver aqui toda a queda aqui do mês e eu pensei o seguinte hoje. O preço hoje vai fazer duas coisas, certo? O que ele tem para nós fazer? Ou ele vai vir no Fair Value Gap, ou ele vai vir tirar apenas o high aqui de sexta-feira também. É dos meus dois alvos, o Fair Value Gap e o high de sexta-feira. Quando eu venho aqui por 4 horas hoje, o que eu identifiquei? Que o preço já estava trabalhando novamente acima do New Org, após ele ter feito aquela queda de ontem, inverteu esse Fair Value Gap aqui e trabalhou ele como inverso, então a gente poderia ter uma possibilidade de alta, certo? Quando eu venho aqui numa hora a gente estava tendo SMT, a gente teve esse SMT aqui, desse low para esse low, então a gente teve um SMTzinho aqui, com, se não me engano, o IM foi o que capturou lá, vocês podem ver que teve a captura. Aqui no candle das 10 ele veio capturar, foi onde deu a alta, certo? Aqui no das 10 aqui. E aí o que acontece, galera? Após isso, eu identificar tudo isso aí, eu tava querendo fazer uma venda, né? Na real. Aqui. Só que quando eu identifiquei o preço, quando eu entrei aqui às 9 horas, como vocês podem ver esse aqui daqui, o preço estava embaixo aqui ainda. Então eu pensei a seguinte possibilidade. O preço tinha esse Fair Value Gap aqui, para ele romper e teria aqui a liquidez que eu queria que ele tivesse ter tomado ontem para ter tido a queda e não aconteceu. Nos 15 minutos, a gente estava aqui, eu estava observando o seguinte ponto. Ele defendeu esse Fair Value Gap aqui, certo? Que ele tinha tirado todo desse movimento de liquidez aqui, e a gente estava aqui com esse Fair Value Gap em aberto ainda. Vocês podem ver que ele foi feito na Open das 9h30. Então quando eu vi esse Fair Value Gap aqui também, que ele poderia ter deixado quando ele abriu 9h45, eu comecei a pensar aqui já da seguinte maneira, o preço ele vai tirar aquela liquidez lá, e foi dito e certo, foi o que ele fez. Ele ficou enrolando, quando ele abriu 9h45 ele já foi embora direto. Onde seria a minha compra aqui para ativar aqui? Seria aqui, nesse candle, no fechamento dele, com o stop aqui abaixo ficaria muito caro, se eu me arrisco aqui ficaria muito caro. Então, eu até falei com um amigo meu, falei, mano, se ele vir retestar o primeiro Fair Value Gap aqui, eu entro. Só que aí ele tava nesse pequeno candle aqui no fechamento, certo? Quando ele já fechou, supitando pra cima, eu falei, opa, já não pego mais o trade. Então com isso de eu já não querer pegar mais esse trade, eu pensei a seguinte questão, não vou esperar tirar aqui esse high e eu entro na venda. E foi assim que foi que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando ele fez lá o sweep do high lá, invertendo isso aqui, tinha fechado abaixo, vocês podem ver que eu fiz a minha primeira venda. Quando ele já veio aqui nesse candle, ele retestou aqui esse Fair Value Gap que ele criou aqui, ó, de queda. E eu acabei fazendo o que? Fechando o trade ali no 0 a 0. Deixa eu só tirar aqui a execução. Eu vi esse Fair Value Gap aqui, eu acabei fechando aqui o trade no 0 a 0, saí com $28 de lucro, beleza. Após isso eu falei, pô, então beleza, se ele não quer cair, tá respeitando as matrizes de alta, como ele inverteu esse Fair Value Gap, deixou esse Fair Value Gap de alta criado e respeitou esse aqui, falei, então beleza, o que ele tende a fazer agora? Ou ele vai testar aqui pelo menos 50% do Fair Value Gap diário e cair, porque ele tinha quebrado o SMT e tava tendo SMT aqui na baixa. Aí eu pensei a seguinte questão, então eu vou fazer o que? Fiz aqui uma compra, certo? Rompimento aqui, coloquei meu stop aqui, porém com toda essa enrolação, o que eu fiz? Falei, eu vou proteger meu stop aqui mesmo, diminuir meu risco, porque a gente é gerenciador de risco, então diminuir meu risco, eu saí aqui com menos $80, então tava ali negativo $60. E eu peguei e falei, cara, então agora eu vou fazer a seguinte questão, vou esperar configurar um baita trade. Se configurar a queda aqui, logo após eu sair o trade, veio me deu um SMT nessa região aqui, ó, com o IM. Eu já tava esperando também, porque eu falei, pô, o IM tá lá embaixo, então o IM vai dar um SMT no low e aí a gente começa a alta. Só que eu acabei precipitando um pouco para poder comprar, pensando que ele já ia aqui direto por estar respeitando tudo. E aqui ele me dá a seguinte questão, vocês podem observar aqui, ó, como eu fiz um push lá, ele me dá um MSS aqui, certo? Invertendo esse Fair Value Gap de alta, fechando abaixo aqui. E aí eu fiz o seguinte pensamento do meu trade. Eu vou vender aqui, certo? Vocês podem ver aqui, ó, foi onde eu fiz minha venda lá. Quando fechou esse candle, eu fiz a minha venda. Então, ou seja, minha venda estava aqui. Eu não coloquei meu stop bem aqui, porque pra mim não tinha sentido o preço voltar aqui novamente. Então peguei e coloquei meu stop aqui, certo? Porque era um Fair Value Gap de 15 segundos aqui também.
E aí eu coloquei meu stop aqui, por exemplo, porque o preço poderia voltar aqui no Fair Value Gap, foi dito e feito. Ele já voltou, até mesmo aqui no candle que eu vendi, ele já deu uma subidinha, retestou e foi. Eu já não protegi de cara, então eu esperei um pouco, porque esses fundos aqui, ó, estavam muito forte também. Ele tinha aqui o 24 mil, ou 23.500 na verdade, que tava passando aqui, que tava bem forte. Inclusive eu tenho até que mudar essa linha minha aqui, porque ela tá errada, essa linha aqui eu vou mudar. Não tem linha marcada aqui, então já vamos marcar aqui já, ué. Vocês podem ver ali que a gente tem um level de 25.500, que aqui ele tende a ser bem importante no... Não, calma aí. Ah, tem lá assim, ó, 50.500, 50.050, aqui. Já deixa eu colocar ele aqui, vou bloquear ele, tá lá. Então como a gente tinha 23.500 aqui, o preço tava muito forte, então eu falei, pô, não vou proteger nem nada. E aí o preço deu essa disparada aqui pra baixo, abaixo dos fundos, eu já fiz com o meu stop aqui já, diminuindo o meu risco. E aí, meu primeiro alvo, ele tava aqui, ó. Certo? Mas por que seu alvo tava aí e não foi mais lá embaixo? Vou mostrar aqui agora pra vocês. Porque esse aqui, galera, teve uma criação do order block e tinha esse low aqui do ciclo de 10 minutos. Eu poderia estar buscando o low total dos 30 minutos aqui, mas eu preferi buscar esse 10 minutos aqui, porque foi onde ele engatilhou a alta. E aqui também tinha abertura das 9h30, foi onde o preço veio e fez um novo SMT aqui, certo? Com um low aqui de 9 horas, fez um SMT aqui e engatilhou a alta. Poderia ter subido na compra? Poderia, mas já tava bem com esse trade aqui, que pagou 4... Esse trade aqui ele me pagou 4 alguma coisa, se eu não me engano. Pagou 3 e 4 RR basicamente, Foi isso, galera, o trade de hoje. Vou deixar já pra vocês, já se inscreve no canal e comenta aí o que você achou desse trade.